Quando uma pessoa manuseia o dinheiro, mais ou menos acontece assim. Seu cérebro produz a mesma substância química que é produzida quando uma pessoa, por exemplo, usa drogas. E as pessoas realmente lutam por dinheiro, jogam para conseguir dinheiro, mentem para conseguir dinheiro, trapaceiam e roubam para assegurar isso. E alguns chamam isso de doce para o cérebro. E nunca podem ter o suficiente. Sempre acontece isso. E deste doce artificial, sabem, não se satisfazem. Sabem por quê? Porque com ele você pode comprar coisas, mas nunca podem comprar a paz verdadeira, nem tampouco a felicidade verdadeira. Todos sejam bem-vindos ao primeiro esboço da Escola Sabatina de 2018. E o título geral da lição desse trimestre é Mordomia, as motivações do coração. E o título da lição desta semana é A influência do materialismo. Vamos falar e vamos considerar 7 características essenciais que definem o materialismo. Tudo bem? Vocês podem copiar, vocês podem tomar nota desses comentários. Antes de poder falar desses assuntos, nós precisamos definir o que é o materialismo. Alguns dicionários dizem que é a tendência de dar importância primordial aos interesses materiais. E vocês, que pensam? Alguns estudiosos e alguns estudos psicológicos do status financeiro em diferentes culturas mostram que os materialistas ficam menos satisfeitos com suas famílias, menos satisfeitos com seus amigos, até com sua própria percepção, sua moradia, sua saúde e a diversão, e tudo isso não termina dando-lhe satisfação plena. Nunca há satisfação plena nas coisas materiais, essa é a conclusão. Então, para que possamos entender melhor esse tema, aqui estão 7 características essenciais que definem o materialismo. Em primeiro lugar, a primeira característica é o dinheiro. O materialismo é o resultado do nosso amor com e para o dinheiro. Uma coisa deve ficar bem clara. Não é pecado ser rico ou ter dinheiro. O pecado é amar o dinheiro mais do que Deus. Isso fica muito claro. A segunda característica do materialismo é o consumismo. O materialismo é como uma espécie de uma religião. E o consumismo é um santuário em que eles e os materialistas se reúnem para adorar. Por isso que o consumismo é o ciclo que você nunca acabou de adquirir mais coisas. Nunca temos o suficiente. Não importa o quanto possamos agora ter, a acumulação de pertences, etc. E tudo isso nos ensina uma lição. Na Bíblia, por exemplo, encontramos a experiência dos jovens ricos, lembram? Ele não podia suportar se separar de suas posses, segundo Mateus capítulo 19. A esposa de Ló, por exemplo, olhou para trás com presunção, desejando os bens que ela tinha. A terceira característica do materialismo é a influência de amigos, televisão, internet, etc., como agentes que promovem o materialismo. Embora a televisão, internet, etc., podem ser uma ferramenta maravilhosa no trabalho do Senhor, eles também podem ser o braço evangelizador do materialismo. E por isso é que é importante que possamos seguir o conselho de Davi. E ele disse: não vou colocar como objetivo qualquer coisa em que haja perversidade. Ou deixo as ações de pessoas desleais, eles não terão nada a ver comigo, disse Davi no Salmo 101, verso 3. A quarta característica do materialismo é a sensualidade. O que tem que ver sensualidade com materialismo? Ellen White explica o vínculo entre materialismo e sensualidade. E ela diz que nada que os homens desejam tanto como riqueza e ociosidade, mas essas coisas foram a fonte dos pecados
que provocaram a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. E está muito claro isso na história. Olhar as coisas sensuais influi tremendamente em nossos pensamentos e ações. Entregar-se à sua atração resulta em oposição a Deus, segundo Pedro 2,10. Sem oração, sem dúvida, nossos pensamentos se voltarão para a vida carnal, sensual, disse Paulo também. A quinta característica do materialismo é a avareza. A avareza é o combustível que nos leva a coisas materiais. Vocês sabem isso? Lucas 12:15 diz o seguinte: e ele disse-lhes: cuidado, cuidado com toda avareza, pois a vida do homem não consiste na abundância das posses que ele possui. É assim. E Jesus declara que o antídoto final encontrado na palavra de Deus é: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todo o restante Deus vai providenciar. Isso está em Lucas. A sexta característica do materialismo é o narcisismo. Possessões e riqueza podem nos fazer pensar que somos alguém e realmente não somos. O narcisismo inclui as características da personalidade de Lúcifer, o anjo caído, em 2 Coríntios 11:14. E logo encontramos em Isaías 14:13 que Satanás fez 5 declarações narcisistas. Ele disse: eu irei até o céu, no topo, ao lado das estrelas de Deus. Irei subir o meu trono, disse ele, e no monte do testemunho eu vou sentar nas extremidades do norte. Nas alturas das nuvens vou subir, disse ele, e serei como o Altíssimo. Que atrevimento, né? Esse tipo de narcisismo, cheio de autoambição e oposto do comentário de Paulo sobre estimar-se como um superior a eles. Ele disse claramente que isto não deveria ser assim. A sétima característica do materialismo é o acúmulo de coisas. O materialismo é uma religião progressiva e no final leva a acumular coisas. A grande questão é com quem nós nos identificamos, com nossas posses ou com nosso Deus, com Jesus. O acúmulo é uma perversão irracional da administração dos bens. Tudo o que vivemos deve ser centrado em Jesus. E amém por isso. Paulo afirmou claramente que Cristo é a sua vida, em Colossenses 3:4. E que estamos vivos para Deus em Cristo Jesus, Romanos 6:11. Amém por isso. Algumas aplicações ao final. Qual é o antídoto para o materialismo? Uma pergunta que todos nós devemos fazer. Como podemos ter uma verdadeira abnegação, que é o contrário ao materialismo? Pense comigo o seguinte: o maior exército, os melhores livros e talvez os parentes mais próximos, etc., não podem exercer influência para superar o mal do materialismo. Sabiam isso? Podem ajudar um pouco. A atração do materialismo só pode ser dominada pelo poder do Espírito de Deus. E então, para ser transformados, não é suficiente dar ou entregar aos outros coisas. Esse não pode ser o antídoto. Só podemos triunfar quando permitimos que o Espírito de Deus coloque nossos pensamentos e ações em harmonia com seu caráter amoroso e abnegado. Creio que esse é o remédio. No final, então, o que podemos nós fazer para ajudar os outros a superar a atração pelo materialismo? É uma pergunta que todos nós devemos fazer-nos. Podemos ser instrumentos poderosos para levar as pessoas aos pés de Jesus. O grande médico é Ele. Ele é o médico dos médicos. Ele exercerá seu poder de cura para aquelas pessoas. Que Deus te abençoe e que nos aproximemos em Jesus para essa cura. Vamos orar? Querido Pai, mais
Mas uma vez, muito obrigado por tua palavra. E que o Senhor nos cure e nos use como instrumentos para ajudar aos outros a amar as coisas de Deus acima das coisas materiais. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por haber estado conosco. Estou aqui nas instalações da Universidade Peruana União. E desde aqui quero dizer a vocês nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Lembre uma coisa: vamos começar o ano com Deus, lendo a Bíblia, a lição todos os dias. Amém? Deus abençoe vocês.